Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Capítulo 6, Estado Moderno, Absolutismo e Mercantilismo, parte 2. Beleza? Nós paramos aqui na página 103, 102 na verdade, até a última aula. Nós vimos sobre o fortalecimento dos reis, certo? Como os nobres e os burgueses ajudaram o rei a se elevar, ficar mais forte. Vimos como foi que as monarquias apareceram, as monarquias dos principais países, como Inglaterra e França. Nós vimos lá, né, os reis, tinha lá o João o Belo, né, que vocês sabem disso, que tinha, né, claro. E hoje nós vamos estudar o conceito de absolutismo. Vou pegar a canetinha para vocês aqui, nós começarmos. Absolutismo, certo? Nós vamos então dar continuidade a isso. Mas professor, antes, o que é absolutismo? Veremos aqui no cantinho de vocês aqui do livro, na página 103, ó, 103, beleza. Tem lá, ó, regime político que se desenvolveu na Europa Ocidental entre os séculos XV e XVIII. O absolutismo teve, portanto, tempos e lugares definidos. Ok, então vamos lá, então, continuarmos o nosso assunto. Durante o processo de centralização política, alguns monarquistas europeus adotaram o absolutismo, como a gente viu aqui. O regime político é caracterizado por uma grande concentração de poder nas mãos dos reis, ou seja, falou em absolutismo, falou em rei. Os monarcas absolutistas podiam convocar o exército, criar e cobrar impostos, fazer leis e declarar guerra a outros reinos. Beleza. Mas ao contrário que possa parecer, o poder do rei absolutista tinha limites, ou seja, não era um deus, né? Calma, tem um limitezinho aqui. Mas, professor, que limites eram esses? Ele tinha seu poder limitado pelos costumes da época, pela tradição e pela excelência de ministros fortes. Ou seja, a oposição, né? Pouquinho, gente de dinheiro. Um nobrezinho tem dinheiro, um burguês tem dinheiro. Certo? Pegar nas rédeas. Entre os fatores que contribuíram para o estabelecimento do absolutismo, então, foram quais? Aqui, ó, estão o aperfeiçoamento da imprensa, a reforma protestante e a política de caça às bruxas. Beleza? Tranquilo, agora vamos ver os pontos que isso melhorou. Mais abaixo tem dizendo: a imprensa melhorou o sistema de comunicação em toda a extensão do reino, aumentou o poder do rei sobre os seus súditos. Outro ponto: a reforma protestante enfraqueceu o poder universal do Papa, proporcionando assim o fortalecimento do poder do rei. E vocês lembram, né, que o Papa também era um grande líder. Eles mandavam nos reis praticamente, certo? Tinha país que quem escolhia o rei era o Papa, para vocês terem noção. A política de caça às bruxas foi aplicada contra a população camponesas. Inicialmente os reis espalhavam o pânico do campo, acusando os camponeses, sobretudo mulheres, de prática de feitiçarias. Depois, com a desculpa de combatê-los, os reis condenavam suas pessoas à morte, na fogueira ou na forca. Puta, né? E dessa forma estendia sua autoridade também ao campo. Isso tudo com a ajuda da igreja protestante ou a igreja católica. Felizmente, né? Felizmente. Mas fazer o quê? Aqui nós podemos ver uma charge da época, né? Que era os belíssimos homens de bem aqui queimando as mulheres que eram condenadas por bruxaria. Às vezes não fazia nada, só olhava torto assim e pronto, já era bruxa. Felizmente. Certo? Na página 104, nós vamos ver então os teóricos do absolutismo. Esse tópicozinho aqui. Professor, como assim teóricos? Vamos lá. Para poder o rei ter mais influência, ter mais poder, precisava das pessoas dizer que aquilo realmente era preciso. Comprovar, entendeu? Precisava ter uns teóricos, precisava ter as pessoas que pensavam a dizer, ó, isso aí é verdade, tem que se fazer isso mesmo e tudo mais, para poder ajudar os reis. Então, quem eram essas pessoas? O primeiro delas, ó, vamos lá. Conforme os reis impunham sua autoridade, em toda a extensão do reino surgiu pensadores que refletiam sobre o absolutismo monárquico. Alguns deles justificavam esse regime político. Entre eles, cabe destacar Thomas Hobbes, certo? Filósofo inglês e autor do Leviatã, tá? Que dizia que o princípio dos homens havia no estado natural, obedecendo apenas aos seus interesses particulares.
Por isso, a vida era uma guerra permanente de todos contra todos, e os homens eram o lobo do homem. Então, para evitar a destruição da humanidade, os seres humanos teriam que renunciar a todo o direito e a toda a liberdade, em favor de um único senhor. Que era o senhor? O Estado absolutista. Portanto, segundo Hobbes, foram os próprios seres humanos que entregaram seu poder a um homem. Certo? Quem é esse homem? Um monarca absolutista. Que é quem? O rei. Beleza? Essa era a justificativa. Que filosófico. Entendeu? Vamos lá. E o outro era Jacques Bossuet. Certo? Bispo francês. Bispo, ou seja, era do católico. E autor de A Política Tirada da Sagrada Escritura, uma teoria apoiada na Bíblia. Para Bossuet, o rei era representante de Deus na terra e, com total, era infalível. Assim, o direito que o rei tinha de governar de modo absoluto era de origem divina, ou seja, Deus mandava o rei lá. O rei existia porque Deus queria. Por isso, a teoria criada por Bossuet é chamada de teoria do divino dos reis. Segundo essa teoria, o maior crime que o súdito poderia cometer seria então a de traição do rei, certo? Para você ver como eles eram fanáticos pelos reis. Ok, pessoal? Então, o absolutismo variou no tempo e no espaço. O rei que melhor encarnou o regime absolutista na Europa Ocidental foi o francês Luís XIV, conhecido como o Rei Sol. Esse cara, ele é o símbolo do absolutismo. Falou em absolutismo, falou em rei. Falou em rei, falou em Luís XIV. Esse fez melhor do que ninguém a sua função de rei. Certo? E que nós vamos ver agora. Na página 105, nós vamos entender, então, conhecer esse rei, Luís XIV, o Rei Sol. Tá? Então vamos lá. O rei que melhor encarnou o absolutismo na Europa Ocidental foi o rei Luís XIV, conhecido como o Rei Sol, que reinou de fato por 54 anos. É muito tempo, é metade de um século. No poder ele julgava e punia, dava ordens, fiscalizava sua execução, decidia pessoalmente pelo Estado francês, enfim, agia de acordo com a frase atribuída: o Estado sou eu, ou seja, ele mandava em tudo. Ele era o quê? Ele era o Sol, entendeu? Ou seja, ele era o cara, ele era o chefão, certo? Você até pode ver aqui, ó, esse bonitão aqui, ó. E ele tem que estar no centro, né? Ele é o Rei Sol. Esse bonitão aqui, tá bom? Continuando. Durante o seu longo reinado, além de usar o exército para impor sua autoridade, Luís XIV procurou também atender os seus interesses da nobreza e da burguesia. Claro, né, pessoal? Precisa de din-din para poder pagar o exército. Quem tinha din-din? A nobreza e a burguesia. Beleza? Então ele atraiu a nobreza, distribuindo pensões e cargos bem remunerados, e na sua corte, no famoso Palácio de Versalhes, obrigava e sustentava milhares de outros nobres, garantindo-lhes uma vida de luxo e ostentação. Para agradar a burguesia, o rei entregou a direção da economia a Jean Bocot, membro da importante família burguesa. Para manter a balança comercial favorável, Colbert aumentou os impostos, começa a errar aqui, sobre os produtos estrangeiros, dificultando a entrada no país. Diminuiu os impostos sobre exportações, melhorou, dos franceses. Além disso, concedeu prêmios em dinheiro a várias manufaturas francesas, sobretudo aos artigos de luxo. Para finalizar, Colbert estimulou a economia, mas não conseguiu equilibrar as finanças, principalmente por causa dos gastos escandalosos da corte. Como vocês viram lá em cima, luxo aqui, ó. Luxo e ostentação. Isso precisa de muito dinheiro. Das sucessivas guerras externas e da fuga de capitais, motivados pela intolerância religiosa, é que, em 1685, o Rei Sol proibiu a liberdade de culto dos protestantes, muitos deles ricos negociantes, que por isso deixaram o país rumo à
Suíça, Inglaterra e Holanda, levando consigo seus capitais, ou seja, seu dinheiro. Ou seja, seu dinheiro, ó, vai Szinho aqui, ó, dinheiro, money, tá, pessoal? Então, é rapidinho hoje, certo? Foi basicamente isso. Nós vimos o que é o absolutismo na página 103, certo? Vimos os pensadores do absolutismo, ou seja, aquelas pessoas que justificavam porque o rei tem que ter o poder, e vimos o principal, a figura suprema, o master, o top, o mega, o hiper rei Luís XIV, o conhecido como Rei Sol. Ok? Beleza, pessoal? Na próxima aula nós vamos entender então sobre o mercantilismo, o mercado, compra e venda, e que vai dar início então futuramente às grandes navegações, que a gente vai estudar lá no outro capítulo. Beleza? Então, pessoal, ficamos hoje por aqui. Qualquer dúvida, vocês falem comigo no WhatsApp ou assistam a aula novamente. Beleza? Então, até a próxima aula. Valeu!